Vamos fazer alguns exemplos envolvendo derivação implícita. Eu espero desfazer a confusão que eu fiz no vídeo anterior. Então, vamos pegar aqui 3y ao cubo mais x ao quadrado é igual a 5. Nosso objetivo é encontrar dy sobre dx, ou y'. Bom, nós começamos pegando a derivada em relação a x dos dois lados, certo? Não tem nenhuma confusão em relação a isso. Igual a derivada em relação a x de 5. Aqui nós pegamos a derivada de cada termo separadamente, então é a derivada em relação a x. Esse 3 eu posso colocar para fora da derivada, então fica só 3 vezes a derivada em relação a x de y ao cubo, mais a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x, e isso é igual a derivada de 5 em relação a x é 0. E aqui que vem a parte chata da coisa, a parte confusa. Como eu calculo a derivada de y ao cubo em relação a x? Bom, nós usamos a regra da cadeia. Então, é 3 vezes. Isso aqui é igual a... Nós calculamos primeiro a derivada de y ao cubo em relação ao próprio y, a derivada em relação à própria parte de dentro. Então, a derivada de y ao cubo em relação ao próprio y. E daí nós multiplicamos pela derivada em relação a x da parte de dentro, que é y. E isso mais 2x é igual a 0. E se isso ficou confuso, eu não vou tentar explicar da mesma maneira que eu fiz no vídeo anterior, porque eu acho que não deu muito certo. Mas vamos imaginar assim. Nós sabemos que no caso aqui das funções, das equações implícitas, digamos assim, geralmente elas não representam funções. Mas vamos supor que o y é uma função de x, que y é igual a f de x. Então, como eu pegaria a derivada em relação a x de y ao cubo, se y é f de x? E, de certa forma, ele é uma função de x, ele não é rigorosamente uma função, porque para um valor de x eu posso ter mais do que um valor de y correspondentes. Não sei se nesse caso isso acontece, mas nas equações implícitas é o que geralmente acontece. Bom, vamos substituir. Eu disse que y é f de x, então é a derivada em relação a x de f de x ao cubo. E agora eu acho que fica mais fácil de entender, certo? Nós usamos a regra da cadeia. Eu pego a derivada da função de dentro em relação a x, então é a derivada em relação a x de f de x. No caso aqui eu fiz na outra ordem, certo? E eu multiplico pela derivada da função em relação à parte de dentro. Eu multiplico pela derivada de f de x ao cubo em relação ao próprio f de x. Então, eu multiplico pela derivada de f de x ao cubo em relação ao próprio f de x. E se você preferir escrever, como f de x é igual a y, eu posso substituir. Fica d sobre dx de y vezes d sobre dy de y ao cubo. Aqui eu escrevi em outra ordem, certo? Aqui seria a derivada da parte de dentro em relação a x, eu multiplico pela derivada da parte de fora em relação à parte de dentro, em relação a y, só que aqui eu fiz na outra ordem, certo? Para confundir você, é claro. Bom, eu realmente espero que agora eu tenha explicado de uma forma um pouco mais clara do que no vídeo anterior. Então, vamos lá. Fica 3 vezes a derivada de y ao cubo em relação a y. Essa é bem fácil, é 3y ao quadrado. Certo? É como se fosse a derivada de a ao cubo em relação a. Não precisamos usar regra da cadeia nenhuma aqui. Eu precisei usar a regra da cadeia porque eu queria saber a derivada de y ao cubo em relação ao próprio x e não em relação a y. Vezes, agora dy sobre dx é justamente o que nós queremos achar, é justamente o que nós queremos calcular. E para simplificar, eu vou escrever isso aqui como y', porque fica mais simples. Isso mais 2x é igual a 0. E agora é só isolar o y', então eu fico com 9y ao quadrado vezes y' é igual a menos 2x, e, portanto, y' é menos 2x sobre 9y ao quadrado.
E vamos aplicar isso aqui em algum ponto. Vamos supor que eu vou pegar x é igual a raiz quadrada de 5. Qual é o valor ou os valores de y correspondentes? Bom, eu tenho que resolver uma equação, certo? Esse que é o chato dessas funções, essas funções entre aspas implícitas. Então, 3y ao cubo vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. Aliás, é mais, não vezes. Então, 3y ao cubo mais 5 é igual a 5. Isso aqui se cancela, fica zero. Então, y ao cubo, 3y ao cubo é igual a zero. Y só pode ser igual a zero. Então, eu tenho o ponto raiz de 5, 0 nesse gráfico. E para calcular a derivada nesse ponto aqui, para calcular a inclinação da reta tangente nesse ponto, é só eu substituir nessa fórmula. Y' é igual a menos 2 vezes x, então menos 2 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 9y ao quadrado. 9 vezes 0. Bom, 9 vezes 0 ao quadrado é um pouco complicado, certo? Provavelmente a reta tangente é vertical aqui, certo? Seria, se você pegasse o limite quando y tende a zero, a derivada tende ao infinito. Então, provavelmente a reta é vertical, porque se a reta é vertical, ela tem uma inclinação infinita. Então, meu exemplo não foi muito feliz. Mas vamos ver se esse é o caso mesmo. Vamos fazer aqui o gráfico usando o Implot, que é um programa que eu já uso em vários vídeos. Ele é um programa gratuito. Então, vamos fazer aqui implícita. Então, 3y ao cubo mais x ao quadrado é igual a 5. Vamos ver qual é o formato desse gráfico. Nesse caso, o gráfico é uma função. Então, aqui está o ponto raiz quadrada de 5, 0, certo? Raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2 e ali ele é praticamente zero. 1,16 vezes 10 na menos 2, é praticamente zero. E a reta tangente realmente parece vertical aqui, certo? Nesse ponto, a reta tangente parece ser vertical. É por isso, então, que a derivada seria infinita, porque a inclinação da reta tangente é infinita. Mas, claro, como é divisão por zero, não tem valor definido. Mas o limite, quando y tende a zero, a derivada tende ao infinito. Bom, agora que eu acho que as ideias na sua cabeça estão começando a se organizar melhor, vamos fazer um outro exemplo para desorganizar elas de vez. Um pouco mais complicado agora. X ao quadrado y mais 2x y ao quadrado é igual a x mais y. E nós queremos achar, claro, dy sobre dx. Então, vamos pegar a derivada em relação a x dos dois lados da equação. Isso é igual a derivada em relação a x de x mais y. Vamos fazer aqui do lado para economizar espaço. Então, vamos distribuir esse dx, esse d sobre dx. Então, é a derivada em relação a x de x ao quadrado vezes y, mais 2 vezes a derivada em relação a x de x vezes y ao quadrado. Isso é igual. A derivada de x em relação a x é 1. E a derivada de y em relação a x, na verdade, é justamente isso que nós queremos saber, né? Agora, vamos lá. Aqui eu vou ter que usar a regra do produto, certo? A derivada em relação a x de x ao quadrado vezes y. Então, o que a regra do produto diz? Ela diz que eu pego a derivada da primeira vezes a segunda expressão. Então, a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x, e eu multiplico pela segunda expressão. E agora eu somo a primeira expressão vezes a derivada da segunda. Então, vezes dy sobre dx. Só apliquei a regra do produto, certo? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes, aliás, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Regra do produto. Mais, então, 2 vezes, aqui a regra do produto novamente. Então, 2 vezes a derivada da primeira expressão, a derivada de x em relação a x é 1, vezes a segunda expressão,
mais a primeira expressão vezes a derivada da segunda. Então, vezes a derivada de y ao quadrado em relação a x, isso é igual a 1 mais dy sobre dx. E já vamos escrever isso aqui como y' para simplificar as coisas. E aqui também podemos escrever como y', a derivada de y em relação a x. Então, fica 2xy mais x ao quadrado y' mais 2 vezes y ao quadrado mais x vezes. Agora, a derivada de y ao quadrado em relação a x. Usamos a regra da cadeia. Eu pego a derivada de y ao quadrado em relação ao próprio y, ou seja, como é que y ao quadrado varia em relação ao próprio y, em relação à própria parte de dentro. E agora eu multiplico pela derivada em relação a x da parte de dentro, ou seja, de y. Você pode imaginar que os dy's se cancelam. Isso, então, é igual a 1 mais y'. Então, 2xy mais x ao quadrado y' mais, vamos distribuir esse 2y ao quadrado mais 2 vezes, vamos ver, é x vezes, a derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y vezes, a derivada de y em relação a x, isso é y', justamente o que nós queremos saber. Isso é igual a 1 mais y'. Então, nós temos que isolar o y' agora, certo? Vamos passar tudo que tem y' para o lado esquerdo e tudo que não tem para o lado direito. Então, eu fico com x ao quadrado y' mais 2 vezes 2 é 4, então 4xy, y', esse y' passa negativo, é igual a 1 mais, isso aqui passa negativo para o outro lado, então 1 menos 2xy, isso aqui também passa negativo, menos 2y ao quadrado, certo? Tudo que tem y' para o lado esquerdo, tudo que não tem para o lado direito. Agora, eu posso colocar um y' em evidência aqui do lado esquerdo. Então, fica y' que multiplica x ao quadrado mais 4xy menos 1 é igual a 1 menos 2xy menos 2y ao quadrado. E, portanto, o y' é igual, que nós podemos escrever também como dy sobre dx, é igual a 1 menos 2xy menos 2y ao quadrado sobre x ao quadrado mais 4xy menos 1. Então, essa é a derivada de y em relação a x. E só por curiosidade, vamos ver qual é o gráfico disso aqui. Geralmente são uns gráficos interessantes. Esse aqui até não tanto, mas vamos ver esse aqui. Então, é x ao quadrado y mais 2xy ao quadrado é igual a x mais y. Nesse caso, nós temos como se fosse 3 funções separadas, certo? Então, eu tenho uma expressão que vai me dar a derivada de y em relação a x em qualquer ponto desse gráfico. Vamos calcular aqui. Esse gráfico parece que passa pela origem, parece que passa pelo ponto 0, 0. E vamos confirmar isso. Vamos confirmar isso. Se x vale 0, quanto que vale y? Bom, vamos substituir. 0 ao quadrado y é 0. 2 vezes 0 vezes y ao quadrado é 0. Isso é igual a 0 mais y. Então, y é igual a 0. Então, de fato, o gráfico passa pelo ponto 0, 0. E qual vai ser a derivada, então? A derivada y' é igual a 1 menos 2xy, então 1 menos 0, menos 2 vezes 0 ao quadrado, que é 0, sobre x ao quadrado, que é 0, mais 4xy, que é 0, menos 1. Então, a derivada é 1 sobre menos 1, que é menos 1. Ou seja, a inclinação da reta tangente ao gráfico nesse ponto aqui, na origem, é menos 1. E, de fato, se eu fizer aqui a reta menos x, de fato, ela é bem tangente ao gráfico ali na origem e a inclinação dela, naturalmente, é menos 1.
Então, era isso. Eu vou fazer mais um vídeo, ou mais vários vídeos com mais exemplos de derivação implícita. Eu espero que agora a confusão tenha se desfeito, se é que ela existia, mas... enfim, se você não gostou do vídeo anterior, eu espero que você tenha gostado desse e que você tenha entendido a derivação implícita. Até o próximo vídeo.